quando a gente ouve a frase direitos humanos para humanos direitos, essa é uma frase que é resultante de séculos de um processo. Quando eu disse que o termo humano, humanismo, é um termo europeu, eurocêntrico, o que eu quero dizer é que nem todos, por esta visão, que fogem do padrão europeu, o homem branco, patriarcado, serão considerados humanos, ou pelo menos no mesmo grau de humanidade, né? As pessoas não falam isso, mas elas agem como tal. Porque é um fenômeno transgeracional. É por isso que o estudo da memória histórica e da verdade histórica é muito importante. Então, primeiro esse é um passo. Nós temos uma questão atávica, ou seja, que passa de geração em geração. Esse é um ponto. Até hoje, o brasileiro, na minha humilde opinião, o povo brasileiro é o mais colonizado da América Latina. É o único que não se acha latino-americano. Há uma questão do idioma. Ele acha que o Chile, a Argentina, a Colômbia não existem. O que existe é Miami. Isso é fruto da colonização. Aliás, eu recomendo um livro do professor Álvaro, da PUC, sobre a questão indígena, que chama Descolonizando. O que é descolonizar? Nós começarmos a falar, a agir e a pensar não apenas sob padrões europeus, eurocêntricos, mas também das multiculturas que existem no mundo. Aliás, a Hannah Arendt, uma judia alemã, já dizia: a lei do mundo é a pluralidade. Pois bem, então essa é uma causa para isso que vocês estão identificando. Um outro ponto que vocês colocaram aí diz respeito à questão do homem já adulto, formado, que mantém uma postura. Veja só, o estudo nos ajuda a conhecer os fatos, mas não vai mudar outras componentes da nossa psicologia individual, que resultam do ambiente como um todo. Para Weber também, vou citar Weber de novo, o homem é resultado do meio. O Durkheim falava isso também. O homem é resultado do meio em que sentido? Vamos imaginar que eu sou um menino de 5, 6 anos e eu cresço numa família conservadora, machista, patriarcal e racista. Eu vou chegar na faculdade com esse discurso. Se eu vou me abrir para novas ideias ou não, é outra coisa. Quer dizer, o estudo intelectual não necessariamente torna uma pessoa mais humana, no sentido agora multicultural, mais plural, mais aberta ou com mais alteridade. Não. E vou dar um exemplo histórico de novo. Na Segunda Guerra Mundial, os pelotões de fuzilamento do leste da Europa, chamados Einsatzgruppen, nós tivemos o julgamento desses grupos no Tribunal de Frankfurt, em 1963, e dos SS de Auschwitz, e também em Nuremberg, tivemos o julgamento desses militares. Eles, para comandar os pelotões, obrigatoriamente tinham que ter doutorado. Caramba! Eram 4 pelotões, 4. A Einsatzgruppen A, B, C e D. Eles mataram mais judeus que as câmaras de gás. Aquela ideia que quem estuda não faz nada de errado, vamos só colocar quem é formado, nem sempre... É o complexo de vira-lata, às vezes, também, que a gente fala para o brasileiro, mas né? Mais que isso, o nazismo entendia que os doutores, quem tinha conhecimento intelectual, tinha mais influência sobre os soldados que iam cumprir ordens. E, de fato, é. Sim. Olha, todos os genocídios da história, o genocídio armênio, o Holocausto, o genocídio em Ruanda, o genocídio da Bósnia, do Camboja, e para não dizer que estavam de esquerda ou direita, né? O Camboja foi um genocídio praticado por comunistas radicais. Mas eu também estou falando dos nazistas. O genocídio, normalmente, no seu primeiro dia, quando ele começa, primeiro ele atinge os intelectuais. Sim. O genocídio armênio, 24 de abril de 1915, que os otomanos começam a praticar.
começou com a morte de certos professores intelectuais, porque o sentimento de resistência de um povo vem do pensamento crítico. Então, quem tem conhecimento intelectual tem mais influência e mais, se não tiver influência, vai ter autoridade. Não, o cara é doutor, ele deve estar sabendo o que ele está falando. Não é? É a autoridade. Porque a autoridade é o poder reconhecido. Por exemplo, as milícias não têm autoridade. Elas têm o poder baseado na força bruta. A autoridade tem um poder previamente reconhecido. É o doutor, é o governador, etc.